E chegou o dia que muitas pessoas estavam esperando, um dia que eu comprei realmente, de verdade, uma televisão de tubo. E essa aqui é uma belezinha, é uma Philips Real Flat de 21 polegadas com componente. Segundo alguns, um dos melhores tubos que alguém poderia querer, e foi um tubo realmente que apareceu na minha vida, eu não fui atrás dele. A verdade é que já faz um tempo que eu tô procurando uma televisão de tubo e eu tinha preferência, claro, pela Sony Vega, que todo mundo é apaixonado, mas quando eu fui testar uma, eu não me apaixonei tanto assim. Não é que não é uma televisão boa, longe de mim falar algo desse tipo, mas não foi aquilo que eu esperava que fosse. Eu tenho uma preferência por skylines mais singelas, e também as grades do tubo ali, o plate do tubo ali, a máscara do tubo mais fininha, não tão grossa, não tão aparente. Então era isso que eu procurava em televisões de tubo, e principalmente uma geometria e coloração perfeitas. Essa parte da geometria e da coloração é o que para mim é o mais importante, e eu demorei muito para encontrar uma televisão que tenha essas características. Desde o momento que eu decidi comprar uma televisão de tubo, isso há uns 10 meses atrás, eu fui incessantemente, mas sempre olhando aqui na minha cidade, porque eu acho que você tem que comprar perto de você para você poder testar uma televisão de tubo. E aí eu encontrei várias aqui. Eu levava sempre o meu kit de bolso, que é um Super Nintendo com o 240p test e um cabo AV para poder testar a geometria e a coloração da televisão. E, cara, de umas 6 televisões que se enquadravam nesse perfil de 29 ou 21, mas eu queria mais 21, mas eu cogitei comprar uma de 29 um tempo, mas era muito grande, desajeitada, enfim, fiquei nas 21 e eu levava sempre 240p teste, e todas estavam com problema de geometria, até que essa aqui me encontrou. Todas, inevitavelmente, todas estavam com problema de geometria. Eu não sei o quanto uma geometria pode afetar para as pessoas, o quanto isso pode ser relevante, mas para mim é muito relevante. Cara, se você tem uma linha reta e aí você vê ela torta, para mim é demais. Tem que ser praticamente perfeito. Pode ter uma leve inclinaçãozinha? Pode ter, mas tem que ser perfeito. Porque isso é algo que me incomoda muito. Principalmente porque eu jogo as duas televisões simultâneas. Essa é a forma que eu gosto de jogar. Eu prefiro... Cara, os puristas de televisão de tubo vão falar: mas a televisão de tubo é melhor. Porque o motion blur dela, a fração do tempo, o input lag. Cara, beleza. E eu jogo com as duas. Então, o input lag delas aqui, a diferença entre elas, eu já fiz vídeo mostrando o input lag, mas a diferença entre elas é de 2 frames e para mim isso é imperceptível. Tanto que eu jogo olhando as duas. E é a forma que eu tenho gostado de jogar. Então, se eu tivesse algum problema de geometria severo, eu não conseguiria jogar nessas televisões. Mas o porquê que eu digo que ela me encontrou? Porque eu fui ver uma outra televisão nessa loja, eu comprei numa loja física, nessa loja, uma loja de rock and roll, vendia outras coisas. Fui lá e aí eles estavam com uma televisão, uma Ultra Slim, e aí eu testei geometria deplorável, assim, cara. Foi uma das piores geometrias que eu peguei até hoje. Falei, cara, não dá, essa aqui não dá, tal. E aí eu vi um MSX ali. Falei, e esse MSX aí? E o cara falou, é tanto. Eu falei, não vou comprar MSX não. Tô sem dinheiro agora, não faz sentido pra mim, não quero colecionar essa porcaria. Passou no outro dia, eu dormi pensando no MSX. Falei, deixa eu dar uma olhada aqui no manual de serviço do MSX. Dei uma olhada no manual de serviço, vi como é que eram as coisas dela e comecei a gostar. Deixa eu pesquisar a história. Comecei a me apaixonar pelo item. E aí eu falei, cara, você faz por tanto? Ele, por tanto não, mas esse aqui eu faço. Eu falei, opa, deixa eu ir aí ver e vamos negociar. Quando eu cheguei na loja, ele tinha essa televisão. Ele falou assim, cara, você não quer ver uma televisão de tubo? Eu falei, não, já tô comprando MSX, velho. Não vou ver uma televisão de tubo. Ele, não, olha essa televisão. Eu falei, vai, deixa eu ver essa aí. E ela tava toda empoeirada, suja. E aí eu olhei pra ela e falei, o quê? Fingi que nada aconteceu. Eu falei, não vou levar essa televisão. Ele, leva, cara, já tá aqui, leva o videogame, leva ela. Te faço mais barato, faço tanto. Eu olhei e falei, meu Deus do céu. Vou levar uma televisão de tubo? Falei, beleza, deixa eu ver se ela tá boa. Quando eu liguei o 240p teste, tudo retinho, zero. Liguei a parte de coloração, o tubo 100%. Eu falei, minha, embala que eu vou levar. Então, quando eu trouxe ela aqui para minha casa, eu comecei as experiências.
botei ali um componente nela, olhei e falei, cara, que imagem bonita. Realmente era o tipo de tubo que eu estava buscando. Scanlines mais fininhas, a máscara do tubo mais simples, mais fina, nada grotesco, nada como a Part 2 Grill ou a Grill, que é muito denso, mais sutil. Adorei, me apaixonei por esse tubo, realmente de extrema qualidade. E aí eu comecei a restauração. Não vou abrir essa televisão, claro, eu não sou nem doido de tomar um choque de milhares de volts ali. Não precisa, a televisão está funcionando, está com todos os componentes. O áudio está funcionando, a televisão está funcionando, o componente está funcionando, o AV está funcionando. Por que eu vou abrir? Então eu mantive ela na perfeição que ela veio e só fiz uma limpeza. Limpei ela, estava muito suja, então foi bastante escovinha, bastante cuidado para que eu pudesse deixar ela rodando perfeitamente. Bom, limpa, bonitinho, coloquei ela nessa posição aqui. E aí, como é que eu vou rodar os meus videogames que estão em RGB? Porque, se você não sabe, ela está nesse setup lindo e maravilhoso, mas a grande maioria dos meus videogames eu utilizo em SCART, alguns poucos em componente. Como que eu poderia jogar os meus videogames em SCART? E aí foi que, através do mod do Israel Neto, que é um mod muito conhecido, muita gente no exterior não conhecido por ele, mas esse diagrama é conhecido na comunidade. Muitas pessoas fizeram mod componente com base no chip de conversão RGB para componente que ele utiliza nos seus mods. O Israel Neto tem todas as honras por ter feito esse mod disponibilizado no Brasil, mas de forma geral é já um mod conhecido lá fora. Então, se você pegar, por exemplo, o conversor da Bitfunks, que ele converte de SCART e VGA para componente, ele utiliza os mesmos circuitos lógicos. Então é um conteúdo muito vasto na internet, e aí eu peguei e fiz os ajustes que eu precisava para montar o meu. Eu tinha todas as peças aqui, eu já tinha a plaquinha, eu já tinha os componentes, o receptor SCART e tudo mais, os trimpods para fazer os ajustes. Montei tudo bonitinho, coloquei no meu setup e comecei a fazer os ajustes. Vai ter um vídeo específico sobre os ajustes. Os ajustes é algo que vale muito a pena, porque além de ajustar a televisão de tubo, eu tive que ajustar também o mod componente. E aí eu utilizei algumas coisas como base. O RetroTink, ele consegue equalizar as cores de forma automática. Então ele pega e define as cores com a melhor clareza possível. Ele faz isso com a inteligência artificial dele, ele chega nessa coloração. E eu utilizei a televisão de tubo para se aproximar daquilo que o RetroTink traz. Então o RetroTink dava uma imagem no 240p, eu vinha nas características da televisão, aumentando o brilho, diminuindo o brilho, melhorando parte de saturação de cores, diminuindo sombra e tudo mais, até que chegasse na mesma coisa que o RetroTink me disponibilizasse. Depois eu coloquei o mod componente que eu fiz e vim ajustando também os trimpods para que eles tivessem a mesmo tom de cor, a mesma definição de cores nas duas imagens. Foi um trabalho demorado, mas é algo que vale muito a pena porque o resultado é fantástico. E eu também rodo essa televisão em AV. Se você olhar bem aqui no meu setup, tem aqui, ó, bem nesse ponto aqui, tem uma saída AV. Eu quase não tenho AV no meu setup, na verdade a única coisa que tem AV é o MSX hoje e o meu Atari, que tem tanto AV como S-Vídeo, e eles estão aqui e eu consigo rodar eles na minha televisão de tubo quando eu quiser, claro, também no RetroTink. São as únicas duas coisas que eu tenho AV, mas aí eu já pensei em montar o setup preparado também para receber esse sinal. Vai ter vídeo mostrando toda a construção desse novo setup. E eu comecei as minhas novas experiências, estou vivendo um pouco mais com a televisão de tubo, que nem eu disse, eu gosto de jogar as duas simultâneas, e eu entendo quem é apaixonado por uma televisão de tubo, porque a imagem é maravilhosa, custando muito, muito pouco. Para você ter a mesma coisa que você tem aqui numa televisão moderna, você tem que investir muito dinheiro. Então, realmente, se você quer uma excelente qualidade, gastando o mínimo possível, você tem que abrir mão de espaço, uma comodidade, para que você possa comprar uma televisão de tubo. E para falar mais sobre isso, sobre essa paixão, eu chamei o TBT Games porque ele realmente é um apaixonado em televisões de tubo. Salve, Toleco! Cara, obrigado pelo convite em participar desse vídeo aqui com você, ainda mais para falar de TV de tubo, né? Coisa que eu adoro, eu sou apaixonado mesmo
pela Tubosa. Bom, e pra falar um pouco do porquê que eu gosto tanto ainda de jogar videogames antigos em TVs de tubo, mesmo tendo bons upscalers, mesmo tendo várias opções aí no mercado de conseguir jogar os videogames antigos numa tela moderna, eu preciso dizer que a minha relação com os videogames, né, ela está completamente ligada à nostalgia. Então, quando eu comecei a colecionar videogames, foi principalmente para remeter à época em que eu jogava eles na minha infância. E isso para mim anda lado a lado em ter muitas vezes a mídia física do jogo e também jogar eles na TV de tubo. Mesmo que a gente tenha opções hoje em dia para remeter à experiência mais próxima de jogar numa TV de tubo, com upscalers, com filtros, com várias configurações que hoje a gente consegue fazer, para mim ainda não é a mesma coisa, né? Mas é uma questão muito mais psicológica do que racional de fato. Quando eu comecei a colecionar videogames, eu comprei um Mega Drive, um Sega CD e um PlayStation 1. E eu tinha o upscaler, né, que a galera conhece aí, você também conhece bem, que é o HD Video Converter. Eu tinha acabado de comprar ele ali, principalmente para poder jogar na minha TV moderna. Comprei os cabinhos SCART, né, 2 cabos SCART ali pro PlayStation 1 e pro Mega Drive, conectei no HD Video Converter e, cara, foi muito bom. Eu coloquei um dos jogos que eu mais joguei na minha infância, que foi o Sonic 2, e por alguns 30 minutos ali, mais ou menos, eu me diverti, eu gostei e de fato eu comecei a reviver as memórias que eu tinha. Mas depois de um tempo eu meio que cansei, eu meio que comecei a perceber que a experiência não tava da forma como eu achava que seria. E aí, conversando com algumas pessoas, vendo alguns vídeos na internet, eu decidi, vou comprar uma TV de tubo. Uma TV de tubo, na época, era simplesinha, era uma TV de 16 polegadas, inclusive com videocassete embutido da Daewoo. E eu liguei o meu Mega Drive ali na entrada AV mesmo. E, cara, eu fiquei jogando o fim de semana inteiro, mesmo com a imagem em AV, com uma qualidade muito pior do que a que eu tava jogando via HD Video Converter na minha TV. E foi aí que eu percebi, cara, que a sensação de jogar games antigos, ela está ligada a jogar na TV de tubo pra mim. Então, mesmo hoje, com as opções de upscaler, mesmo eu possuindo hoje um SSC, mesmo eu conseguindo capturar os videogames que eu tenho hoje com o máximo de qualidade que eu posso e poder jogar também na minha TV 4K, eu ainda quero jogar os meus jogos antigos na TV de tubo. Porque é a forma que mais me remete o tempo que eu vivi na minha infância, adolescência, jogando esses videogames, né? E se for para analisar um pouco de forma mais lógica, né, a gente tem que lembrar que os jogos da era analógica, eles foram pensados para serem jogados em telas de raios catódicos, né? Em TVs de raios catódicos, em CRTs. Tanto que os pixels, a forma como os desenhos eles são formados na tela, eles levam em consideração a sobreposição que os pixels adjacentes têm. Então os pixels eles formam na tela ali, criando um desenho, levando em consideração a mescla deles. Então, quando a gente converte esses jogos para um sinal digital, 100% digital, a gente tem aquele aspecto cru, aquele aspecto que muita gente chama de pixels crocantes. Para muitos jogos isso funciona, mas para mim, a maioria deles não funciona. E é aí que entra os filtros, né? Tanto que hoje, mesmo com as capturas que eu faço com SSC e tudo mais, eu sempre prefiro colocar um filtro em cima ali para ainda dar um aspecto de CRT, justamente porque esses jogos foram pensados para as TVs de tubo. E mesmo alguns jogos da era analógica que foram remodelados ali, né, como esse exemplo aí do Resident Evil 4 Remaster para PlayStation 4, eu ainda prefiro jogar na versão do GameCube, porque eu sinto um ar mais nostálgico. E eu não sei se são os meus olhos, mas para mim o jogo ele ainda tem uma profundidade maior no sinal analógico, na TV de tubo. Então, eu acredito que tudo isso transforma a minha experiência na hora que eu vou jogar um jogo antigo. E é por isso que eu ainda prefiro jogar em TVs de tubo, e é por isso que eu ainda sou apaixonado por elas. Mesmo com os problemas que a gente sabe que muitas vezes acontece, né? Problemas de geometria. As TVs de tubo geralmente elas necessitam de mais espaço, tem os problemas de geometria e principalmente também vão dar manutenção porque são equipamentos de muito tempo aí de vida, né? Mas ainda assim, eu acho que se você puder, os seus videogames merecem serem jogados numa TV de tubo. Taleco, muito obrigado pelo convite, tamo junto, irmão, e valeu, até a próxima. E meu caro TBT, muito obrigado pela contribuição. E eu quero saber nos comentários, vocês são apaixonados pela televisão de tubo? Vocês têm no seu setup? Vocês têm aí na casa de vocês? Ou vocês preferem rodar como eu, através aí de upscalers? Gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre esse tipo de produto. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.